Pessoal, vamos continuar então agora falando um pouquinho sobre a estrutura dos estômatos. Então nós temos duas questões dentro dos exercícios propostos como exemplo para vocês, onde nós vamos ter figuras. Na questão número 4, vocês têm um gráfico para analisar. E na questão número 6, nós temos uma simulação de um experimento. Então primeiro vamos comentar o gráfico. O gráfico consta de 3 pontos. Então nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto C deste gráfico. Do ponto A ao ponto B, vocês observam que nós temos um declínio da reta. Do ponto B ao ponto C, essa reta está mesmo na forma de uma reta. Okay? Então nós temos aí algumas observações para fazer quanto aos estômatos. Quando nós temos o processo de transpiração do ponto A ao ponto B, significa que o nosso estômato está aberto. Se ele está aberto, ele está túrgido. Tá? Então ele está túrgido, aberto, logo maior transpiração. Do ponto B ao ponto C, ainda temos processo de transpiração, mas não mais estomatar, não mais feita pelo estômago. Já é um processo de transpiração cuticular, feita pela cutícula da superfície foliar. Tanto do ponto A até o ponto C tem transpiração cuticular, feita pela cutícula da superfície da folha vegetal. Porém, do ponto A ao ponto B, nós temos também a transpiração estomatar. Okay? Então, isso dentro de estômato, observando o gráfico da questão 4. Na questão número 6, há uma simulação de um experimento. Nesse experimento, nós temos um tubo A com uma planta onde você não tem nenhum interferente. No tubo B, é passado sobre a superfície foliar desse vegetal vaselina. A vaselina tem uma composição gordurosa, logo ela vai exercer ali uma película sobre a superfície foliar e, consequentemente, sobre os estômatos que nós temos ali. Então, no experimento B, nós vamos ter um comprometimento do trabalho dos estômatos. E no experimento A, nós não temos comprometimento do trabalho dos estômatos. Se vocês observarem na figura, eu tenho maior captação de água no tubo A e menor captação no tubo B. Por quê? No tubo A, os estômatos estão livres, estão fazendo o processo de transpiração. No tubo B, a vaselina está recobrindo, consequentemente, nós vamos ter uma menor processo de transpiração e, consequentemente, mais água fica dentro deste tubo. Também temos, obviamente, um comprometimento do trabalho da fotossíntese, porque os estômatos são responsáveis pela captação do CO2. Então, se eu tenho estômato aberto, maior transpiração, maior captação de CO2, matéria-prima da fotossíntese. Quando eu tenho o meu estômato fechado, menor transpiração e menor captação de CO2. Ok? Obrigada.